Para começar o aprendizado sobre o algoritmo, faremos uma breve introdução em que explicaremos alguns conceitos. Nesse primeiro vídeo, iremos falar sobre variáveis e constantes, tipos de dados, expressões aritméticas e relacionais e, por fim, comando de entrada e saída. Variáveis e constantes. Uma variável é um tipo de dado armazenado no computador. Chama-se variável pois o valor contido nesse espaço de memória do computador varia com o tempo, não é um valor fixo. Já a constante é uma variável que armazenará um valor único, um valor que não mudará com o tempo de execução do programa. Tipos de dados. Os tipos de dados são constituídos por 4 tipos, que são conhecidos também como os dados primitivos. Int são os números inteiros, representam algum subconjunto finito dos inteiros matemáticos. Tipos de dados integrais podem ser de tamanho diferente e podem ou não ser permitidos contarem valores negativos. Float são os números reais, ou números de ponto flutuante. É uma variável com valor fracionário. Os números criados usados uma declaração de variável flutuante terão dígito nos dois lados de um ponto decimal. String são cadeias de caracteres que armazenam dados textuais e, portanto, podem armazenar informações para as mais diversas finalidades. E, por fim, o tipo bool, que é o tipo booleano, que é um dado lógico que retorna verdadeiro ou falso. Operadores aritméticos. As expressões aritméticas são aquelas em que os operadores são aritméticos e os operadores são valores do tipo numérico, inteiro ou real. Esses valores numéricos podem ser acessados por meio de identificadores constantes ou por meio de variáveis. Na adição, usamos o operador de mais. Na subtração, usamos o operador menos. Na multiplicação, usamos o operador asterístico. Na divisão, usamos uma barra. Na potenciação, usamos 2 asterísticos. No módulo, que é o resto de uma divisão, usamos o valor da porcentagem. Operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles que comparam dois valores do mesmo tipo. O retorno da expressão relacional indica se o resultado da comparação foi verdadeiro ou falso. Os operadores relacionais são igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Por fim, iremos falar sobre os comandos de entrada e saída. Iremos começar explicando sobre a saída. Os algoritmos precisam interagir com o usuário, e para isso, podemos utilizar o comando mostre, como exemplo, para imprimir alguma coisa na tela. Cada tipo de linguagem tem a sua saída específica. Por exemplo, na linguagem C é printf, em Python é print e em PHP echo. Esse é um comando muito simples. Por exemplo, podemos mostrar uma mensagem na tela utilizando o seguinte comando: mostre Olá mundo. No comando de entrada, para que o usuário interaja com o algoritmo, este precisa ler o dado por meio de um comando. No exemplo, usaremos escreva. Contudo, assim como quando lemos alguma informação e guardamos ela no nosso cérebro, o computador também guardará o dado lido na memória. Como exemplo, escreva nome. Então, na entrada e também na saída ficaria dessa maneira: escreva nome, João da Silva, e mostre o nome. E o algoritmo retornará João da Silva. E por fim, daremos início a esse primeiro vídeo introdutório de algoritmo.